agradeço a Deus em primeiro lugar, né? Nós cantamos como agradecer. Você está grato a Deus hoje? Amém. Amém. Então eu sou grata a Deus pelo privilégio de estar aqui com vocês hoje, depois de muito tempo, né? Não sei quantos anos, mas Deus me deu essa oportunidade e agradeço a Jaline pelo convite, né? Desde já, Deus abençoe você e sua família e a todos aqui presentes. Como agradecer? Como é que a gente pode agradecer a alguém e principalmente a Deus? Através de atos e palavras. Seja com atitudes, né, de gratidão e principalmente com palavras. Antigamente os pais ensinavam aos filhos, né, os valores do muito obrigado, né, desculpe, por favor, e esses valores vêm se perdendo, né? Mas nós devemos, como cristãos, preservar em nossa família, ensinar os pequenos, né? Para que eles cresçam bons cidadãos e principalmente bons cristãos, que honrem o nome de Cristo. E nesse momento eu gostaria de louvar o nome do nosso Deus, o nome do nosso Jesus, se for possível. Antes eu vou ler com vocês na Bíblia, em Filipenses 2, Filipenses 2, de 9 a 11, diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Que nome é esse? Isso, verso 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Verso 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Para a glória de quem? Do homem? Não, para a glória de Deus Pai. Então, tudo que nós façamos aqui não é para a nossa glória, é para a glória de Cristo, de Deus. Não acho não, né? Felizmente eu ficava devendo esse louvor. Nome sobre todo nome, é um louvor lindo. Mas Jesus Cristo merece tudo, né? Como nós vimos aqui sobre os departamentos, lá no Mujinga nós temos também. E desde já, lembrando, peço oração de vocês, lembrem da igrejinha do Mujinga, que nós começamos no dia 7, hoje tem 8 dias, a missão Caleb. E graças a Deus está sendo uma bênção. O irmão Martins, que agora já é pastor, né, formado, está dirigindo esse Caleb. Quando vocês quiserem ir lá também, todas as noites, até o dia 21. E graças a Deus, muitas pessoas estão indo. Que nós possamos continuar orando por elas, para que elas se decidam, né, ao lado de Cristo. E antes de estudar o tema, eu convido a todos a orar, né, a pedir a orientação do nosso Deus. Então vamos fechar os nossos olhos e elevar uma prece. Pai de amor, Pai amado, nós somos gratos, Senhor, porque nesse momento o Senhor nos deu o privilégio de estudar a Tua Palavra. Por isso, nessa hora, rogamos primeiramente o perdão pelos nossos pecados. Que o Senhor purifique o nosso coração, a nossa mente, de tudo aquilo que nos impeça de entender a Tua mensagem. Por isso, Pai, habite em cada coração aqui presente. Que Teu Santo e Bom Espírito nos dê sabedoria necessária para entendermos a Tua vontade e também para pormos em prática. E também para levarmos aqueles que necessitam. Nessa hora nós te rogamos essas bênçãos, agradecidos por Jesus. Amém. Muito bem, agora vocês já estão vendo aí o tema, né? O tema que nós vamos estudar nesta manhã, onde tem tudo a ver com a lição da escola sabatina, que fala justamente sobre ser mordomos o quê? Fiéis, preparando-se para quando? Para a volta de Cristo. Aí vem o cristão e as finanças, planejando em que tempo? Tempos de crise. Nós vivemos em tempos de crise? Com certeza, né?
Bíblia diz em 1 Timóteo 3:1 o quê? Que nós vivemos os tempos difíceis. E lá tem toda a lista porque está difícil, né? E outra passagem diz que o mundo vai melhorar, mudança de governo, as pessoas colocam aquela esperança que tudo vai melhorar. E aí, a Bíblia confirma isso? Não, pode ser quem for. Nenhum homem vai dar jeito no mundo. Por quê? Porque o único que vai resolver os problemas financeiros em todos os sentidos é quem? É Jesus com a sua vinda. E nós, como cristãos, devemos fazer o quê? Cruzar os braços? Vai tudo de mal a pior mesmo? Não. Deus, através da sua palavra e do espírito de profecia, nos dá conselhos para que nós possamos viver de uma maneira que glorifique o nome dele. E nós vamos abrir, antes de passar aí, vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis 39. Nós vamos ver um grande exemplo que eu acho que vocês já conhecem, que é capítulo 39 de Gênesis, verso de 1 a 5. Que é justamente sobre José. José foi um grande exemplo para nós, como jovem, como cristão. 39, de 1 a 5. Vou pedir alguém da congregação que possa ler, por favor. Gênesis 39, de 1 a 5. Quem gostaria de ler? José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcia, comprou 2 israelitas que eu tinha levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor Egito. Vendo Potifar o que o Senhor era com ele, e com tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Logo José merece perante ele, e venceria. E ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou as mãos, tudo o que tinha. E desde o que fizera, mordomo de sua casa, sobretudo o que tinha. O Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. E a bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Amém. Obrigada. Então, aí está falando sobre José. E no verso 2, como vocês viram, diz que o Senhor era com José, que veio a ser o quê? Homem próspero. Mas como assim próspero? Em que momento ele estava aqui? Próspero no sentido de riqueza? José estava rico nesse momento? Não. Ele era o quê? Escravo, servo de Potifar. Mas a Bíblia declara que ele era um homem próspero, porque ele estava com quem? Com Deus. Então, prosperidade não é só no termo de riqueza, mas também espiritual e em todos os sentidos, tanto espiritual como material. E Deus o abençoava por quê? Porque José abençoava Potifar, porque o Senhor estava com quem? Com José. Então, qual é o segredo da prosperidade, do sucesso na vida cristã em todos os sentidos? É andar com o Senhor, é ser fiel a Ele. Então aí vem o termo agora de fidelidade. Fidelidade hoje pelo mundo, as pessoas dão valor a quem é fiel? Não, infelizmente não, o mundo não dá crédito, né?
mais cristãos, nós como cristãos que levamos o nome de Cristo, temos que dar exemplo em todas as coisas, né? Apesar que nós não somos perfeitos, longe de nós, mas precisamos andar com Deus assim como José, para que possamos ser fiéis a Ele. E a fidelidade depende da circunstância? O que é que vocês acham? Eu só devo ser fiel quando eu estou bem financeiramente, de saúde, em todos os sentidos? Não. Qual era a circunstância de José nesse momento? Ele estava, o quê? Escravo e não tinha nada a não ser quem? O Senhor. Então a fidelidade não deve depender da circunstância. Nós vimos isso no estudo da lição dessa semana. E a fidelidade? Fidelidade tem a ver com a nossa espiritualidade? Com certeza, foi o que vimos também na lição. Eu deixei de colocar rapidinho, eu deixei de ter uma grande oportunidade do Viva Rosa, porque ele me disse que aqui seguia, e eu botava o dinheiro na mão deles, eu ia pagar o mesmo que ele queria. E foi uma confusão até com você, Então a gente tem que estar atentos, né? Fidelidade e ao Senhor principalmente, né? Tudo que nós fazemos, nós devemos fazer como ao Senhor, até no trabalho, principalmente, né? Passa aí, por favor. Aí o que é errado aí para vocês? É o amor ao dinheiro? É errado? Sim ou não? Desapego ao dinheiro, não ligar para dinheiro. Também é errado ou não? Amor às coisas, desapego às coisas. Passa aí, por favor. Tudo isso está errado. Nem amar, nem também desapegar, achar que você não precisa. Quem que vive aqui sem dinheiro? Ninguém. A igreja, o evangelho é sustentado também com auxílio do dinheiro. Então, isso não quer dizer que não tem valor, né? Passa aí, por favor. Vamos abrir a Bíblia em 1 Timóteo 6,10. Quem quiser confirmar. 1 Timóteo 6, verso 10, que diz assim: porque o quê? O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns têm o quê? Se desviado da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Quantas pessoas rejeitam de ser fiéis a Deus por causa de quê? Do dinheiro. Mas o problema está no dinheiro? Qual é a palavra aí que chama a atenção? O amor, que é o apego. É você amar mais. Quantas pessoas estão estudando a Bíblia, quando chega na parte de dízimo e oferta, a pessoa não quer nem saber. Tocou no dinheiro, até cristão dentro da igreja. Falou em dinheiro, não conte com ele para nada. Pode ter muito até, né? Mas a pessoa não quer saber, porque é apegado mais ao dinheiro do que a Deus, infelizmente. O Espírito de Profecia diz que se todos colaborassem financeiramente com o Evangelho, a pregação já estaria muito mais avançada do que é hoje. Assim. Ter dinheiro significa segurança, comodidade, controle, poder, status e liberdade. Não ter dinheiro é insegurança, sentimento de inferioridade, medo, ansiedade. Ansiedade por quê? Porque se envolve com muitas dívidas, tendo pouco ou tendo muito. A diferença é o quê? É o quanto eu ganho? Não. A diferença é em como administrar o que eu ganho. Tem pessoas que ganham salário mínimo, pagam suas contas e ainda junta dinheiro. Meus sogros eram assim, eles sempre juntavam. Outras pessoas ganham 10 mil, 20 mil, 30 mil e nunca o dinheiro dá para nada, devendo o mundo e o fundo. Então, qual é a diferença? Qual é o segredo? É o
cristã. Dinheiro e felicidade. Mas o dinheiro traz felicidade? Lucas 12, verso 15. Quem quiser abrir, Lucas 12, 15. Diz assim: e disse-lhes: acautelai-vos, cuidado, né? E guardai-vos do quê? Da ganância. Porque a vida do homem não consiste no quê? Na abundância do que possui. Claro que nós vimos que o dinheiro traz comodidade, traz benefícios, mas ele não traz a verdadeira felicidade, né? E o problema não está em ter muito ou pouco, é a ganância. Porque ganancioso não é só aquele que é rico. Tem muitos pobres que também são gananciosos. Muitas vezes deixa de viver, deixa de comer até saudavelmente para juntar dinheiro, né? Aí tem alguns pensamentos de insanidade. O que é insanidade? Insanidade tem a ver com loucura. Pensamento assim não muito equilibrado, né? Diz assim: pensar apenas no futuro, esquecer o quê? O presente, não viver nem o presente e nem o futuro. Quem é que só pensa no futuro? É a pessoa o quê? Ansiosa. Tem esse problema de ansiedade. Acho que muita gente hoje em dia tem, né? É a preocupação exagerada com o futuro. Estresse é com o presente. Depressão é com o passado. Então, a preocupação somente com o futuro, que é a ansiedade excessiva, todos têm ansiedade, parece que o malefício é a ansiedade excessiva. Só pensar no futuro, esquecer o presente, aí não vive nem o presente e nem o futuro, né? Como Jesus disse: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas buscai em primeiro lugar o quê? O reino de Deus, e todas as coisas que nós necessitamos serão acrescentadas. Outro pensamento: negligenciar, que muitos fazem hoje em dia, negligenciar a saúde para ganhar o quê? O dinheiro, e ter que depois o quê? Gastar o dinheiro para recuperar a saúde que perdeu. Não é uma insanidade? Não é uma loucura que somos tentados todos nós a fazer? Quantas pessoas trabalham de domingo a domingo sem cuidar da saúde, até a espiritualidade, não tem tempo nem para Deus. Ai, não tenho tempo de estudar a lição, não tenho tempo de ler a Bíblia. E só pensa em dinheiro, em trabalhar, em trabalhar. Isso é uma insanidade. Perde a saúde, porque quem não dorme direito, não se alimenta direito, não faz exercício, não tira tempo para nada, o que acontece? Perde a saúde. Aí depois vai gastar o dinheiro que conseguiu para quê? Para recuperar a saúde que tinha. E recupera? Não. É uma insanidade, né? Outra: economizar é bom? Sim ou não? Mas vamos ver aqui uma insanidade. Economizar como se nunca fosse morrer, e morrer como se nunca tivesse vivido. O que significa isso? Economizar como se nunca fosse morrer, e morrer como se nunca tivesse vivido. É como eu já falei, tem gente que só economiza, trabalha de dia à noite. Às vezes, até cristão que diz guardar o sábado, mas o pensamento é no trabalho, já está contando as horas para dar o pôr do sol. E o que acontece? Não tira tempo para Deus, nem passeia com a família, nem nada, né? Então, é uma pessoa que só pensa em economizar e não vive o presente, né? Nem o futuro. Aí vem: o dinheiro é usado como minha arma para controlar. Isso é errado, né? Controlar as pessoas. Outro dizer: eu ganhei e decido como usá-lo. O dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser. Está certo isso? Não, é uma insanidade. É Deus que dá.
Serve para comprar o amor, o dinheiro? Não. E com o dinheiro eu consigo tudo? Também não, né? Senão ninguém morreria se não tirar a minha vida, né? Mesmo sendo vivo. Na Bíblia existe 107 versículos do Sermão da Montanha, que o Sermão da Montanha tem vários capítulos, né? Do Evangelho, que fala justamente sobre o quê? Sobre o dinheiro e como utilizar, né? O nosso dinheiro. Então é um assunto importante, porque as pessoas já vêm falar sobre dinheiro na igreja. Tem gente que não gosta, mas a Bíblia tem diversas orientações e conselhos para nós cristãos. E nós vamos ver agora no Espírito de Profecia, no Lar Adventista, página 372. Diz assim: o dinheiro não é necessariamente o quê? Uma maldição. É uma maldição? Não é necessariamente. Ele é de grande valor porque, se corretamente usado, aí é a maneira de usar, pode fazer bem em quê? Na salvação de almas, em bênçãos a outros que são mais o quê? Pobres do que nós mesmos. Mediante o uso, aí vem agora o contrário, mediante o uso inadequado ou desavisado, o dinheiro se tornará o quê? Um laço para o seu possuidor. Depende do que agora? Para ser uma bênção ou maldição. Depende da maneira que nós utilizamos. Nós somos mordomos de Cristo, nós somos seus administradores. Não é nosso, tudo é dele. Então, para ser uma bênção, nós devemos saber utilizar. Ainda continua dizendo: nossas bênçãos temporais são nos dadas em confiança, a fim de se provar se nos podem ser confiadas o quê? As riquezas eternas. Já pensou um ladrão? Já ouvi falar sobre isso numa pregação. Já pensou um ladrão ir para o céu não convertido? Aqui na Nova Terra, né? Onde vai ser tudo de ouro. Ele vai querer roubar até a Deus, né? Mas infelizmente isso não vai acontecer, né? Devemos saber utilizar aqui para poder ser confiado às riquezas eternas. Aí vem agora dívidas. Quem aí não tem dívidas aqui? Não, carrinho misericórdia, vou baixar o nome. Porque infelizmente nós não vivemos sem dívidas, né? Mas temos que fazer o possível para evitá-las. Conselho aí. E quando alguém se envolve com dívidas, caiu em quê? Não sou eu que estou dizendo, não, é o Espírito de Profecia. Caiu na armadilha de Satanás, que Satanás prepara para as almas. Em lugar disso, negue você o quê? A você mesmo 1000 coisas em vez de correr no vento. Quantas vezes nós somos tentados a comprar até sem dinheiro, né? Eu olho assim, tem gente que está precisando disso, daquilo em casa. Eu tenho que negar a mim mesma para não incorrer em muitas dívidas. Aí as dívidas pesadas, inadimplência, cristão que deve e não paga. O que acontece? Como o irmão falou aqui, que os líderes têm que dar exemplo. Não é só os líderes não, todos nós. Todos. Porque somos chamados de cristãos. E se a gente deve e não paga, nós estamos sujando o nome de Cristo. Olha aquele crente velhaco, né? Tem-se cometido erros ao incorrer em dívida para fazer o que poderia ter esperado até um tempo qualquer no futuro. Todos devem aprender a praticar o quê? A economia. Nenhum cristão deve manejar seus negócios de modo a incorrer em dívidas. Envolvendo-se voluntariamente em dívidas, ele está se amaranhando numa das redes de quem? De Satanás, colocada para apanhar as almas. Pense bem, os economistas, os conselheiros financeiros dizem assim: quando a gente vai comprar alguma coisa, você tem que se perguntar: eu preciso disso? Eu posso passar sem isso? Será que nesse caso, às vezes a gente compra só por impulso? A gente tem essa tendência, e uns mais do que outros.
tem gente que é mais controlada, outros não, precisam de sabedoria. Né? E a Bíblia diz que aquele que precisa de sabedoria, peça a quem? A Deus. Nós precisamos todos os dias pedir sabedoria. Cortar os gastos, não contrair mais dívidas são alguns conselhos. Fazer um plano de quitação, pagar primeiro as pessoas físicas que cobram juro, cuidado ao fazer empréstimos, cuidado para pagar empréstimos. Não deixar de ser o quê? Fiel a Deus aonde? Nos dízimos e nas ofertas por causa do quê? Das dívidas. Eu já contei em algumas igrejas, já contei a minha experiência, que eu já pensei, fui tentada, caí nessa tentação, em dizer assim, mas é melhor dever a Deus do que aos homens. Eu tive esse pensamento anos atrás, minha vida não estava revirada de cabeça para baixo, em todos os sentidos, e eu fui infiel a Deus nos dízimos e nas ofertas, porque eu achava que era melhor dever a Deus do que aos homens. E o que aconteceu? Tentava pagar e nunca tinha fim. Ao contrário, as dívidas viravam bola de neve. Aí o meu esposo atual agora disse assim, você não pode deixar de ser fiel a Deus. E quando nós somos fiel a Deus, Deus nos abençoa, para que a gente possa ser fiel também aos homens. Aí eu fui relutando e ele sempre me orientando, orava a Deus e foi até que, graças a Deus, sendo fiel primeiro a ele também foi fiel comigo. E graças a Deus hoje saí desse emaranhado de dívidas. Tenho dívidas sim, mas o quanto eu posso pagar. Se você ganhar 1.000, você vai dever 2.000, 1.500? Não, você tem que dever menos até possível, né? Eu sempre dizia isso. Você tem que dever não o 1.000 que você ganha, mas tentar dever menos do que você ganha. Irmã, se tirar o dinheiro todo da conta, a conta não fecha? Sim. Todo pode. Tem que ter, não ficar no vermelho, né, irmão? Então vamos lá. Vi que alguns, olha, não é dizendo que vi que alguns se têm excusado de ajudar. Por que muitos não ajudam na causa de Deus? Ela disse que viu que alguns têm evitado de ajudar a causa de Deus para terem dívidas. Tivessem eles examinado cuidadosamente seu próprio coração e teriam descoberto que a verdadeira razão de não levarem a Deus oferta voluntária era o quê? O egoísmo. Nós, como humanos, somos egoístas. A nossa natureza é má, é carnal. Por isso que a gente tem que sempre lutar, assim como José, em permanecer com Deus, para que Deus nos transforme. Porque eu só quero comprar coisas para mim. Eu só quero tudo para mim. E esqueço do meu próximo. E não é isso que Deus quer. Quando eu contraio dívidas e mais dívidas, eu estou deixando também de quê? De colaborar na propagação do Evangelho. Eu estou deixando até de ajudar alguém que precisa. Alguns sempre continuarão devendo, devido que a sua cobiça, a mão prosperadora do Senhor não estará com eles. Está vendo? Para lhes abençoar os empreendimentos. Se eu recolho minha mão, não sou fiel a Deus, não ajudo o meu próximo, Deus vai abençoar meu empreendimento? Muitos prosperam aí sendo infiel, mas um dia terá que dar contas a Deus do que faz, né? E nem porque também eu sou fiel que eu vou deixar de passar privação também não, né? Tem essa também. Mesmo sendo fiel, eu posso passar por grandes dificuldades. Vou adiantar um pouco. Desejo versus necessidade. Quem vencerá? Depende de quê? Da minha escolha. Será que eu vou comprar, vou contrair a dívida por desejo somente? Ou
necessidade. Eu vou comprar tal coisa, sempre eu tenho que pensar, né? Será que eu quero aquilo? É por necessidade? Não é o meu desejo. Cuide, olha, conselho sobre mordomia, página 257. Cuide dos centavos e os reais cuidarão de si mesmo. Como diz o ditado, de grão em grão, a galinha enche o papo. Então, é de centavo em centavo. Eu acho inútil aquele centavo, mas não é. Se eu juntar, eu terei mais. Não nos devemos sentir perturbados se nossos vizinhos constroem suas casas e as mobiliam de tal forma que não somos autorizados a acompanhar. Então eu devo seguir o meu vizinho. Meu vizinho tem um carro do ano, meu vizinho tem uma casa boa, móveis, troca de móveis todo ano. Eu tenho que seguir? Não, se eu não tenho condições, eu tenho que ser o quê? Como diz a Bíblia, grato pelo que Deus nos dá, mesmo que seja pouco. Pague tudo no mesmo dia. É um conselho, né? Para que a gente coloque a nossa dívida em ordem. Crie prazos para os seus objetivos. Eu pretendo viajar no final do ano. Então o valor vai ser X. E o que é que eu devo fazer? Todos os meses ou toda semana, economizar para que eu tenha e realize esse sonho. Fale sobre dinheiro e família, educação financeira. A Novo Tempo está dando, ofertando às pessoas o curso bíblico de educação financeira à luz da Bíblia. Já recebi o meu, comecei a ler, muito importante. A nossa igreja é rica em conselhos financeiros e saúde em todo sentido. Nós é que temos nos dispor a ler, a se dedicar à leitura, espírito de profecia, cursos como esse, para que a gente possa, para o nosso benefício, da nossa família e também para as pessoas que necessitam. Então, o que eu devo fazer? Se você é casado, o tema das finanças deve fazer parte do nosso dia a dia. Se tem filhos, o mesmo vale para a família. Então, é educar a criança desde pequena. A educação financeira é só para adulto? Não. Tem que começar quando? De criança. Na escola, eu sou professora, para quem não sabe, na escola agora está sendo obrigatório a disciplina Educação Financeira. Esse ano eu vou começar a trabalhar com meus alunos. E como é que eu vou ensinar se eu não sei? Se eu não dou exemplo? E como cristãos, como pais, como é que eu vou ensinar para meu filho se eu devo muito fundo e eu não devolvo o que é de Deus? Fica complicado. Então, a primeira mudança deve começar em quem? Em nós. E a criança, se eu tivesse esse conhecimento antes, eu acho que muitas coisas que eu fiz, muitas coisas que eu deixei de ensinar meu filho, eu ensinaria. Então, vocês, pais que têm crianças pequenas, aprendam e passem também para os seus filhos. Toda criança deveria ter, sabe o quê? Um cofrezinho, para que ela aprendesse a juntar para algum sonho e também colaborar para quê? Para o Evangelho de Deus, devolver o dízimo, ter sua ofertinha, Tudo isso nós pais devemos ensinar, tanto em palavras como também na prática. Busque outras fontes de renda. Meu salário mínimo não está para nada, mas então busque outras maneiras, Férias ao cartão de crédito. Tem gente que não pode ter cartão de crédito, porque tem 5, 10 e todos estourados. Sabe usar? Não sabe usar. Eu tenho 2 e graças a Deus, na época que eu fui infiel a Deus, o cartão estourou. Foi aumentando, mas quando Deus me ajudou, eu estou com 2, mas é controlado, graças a Deus. Então a gente tem que buscar a sabedoria do céu. E se não souber usar, o que faz? Quebre ele. Compras com dinheiro, à vista, também tem esse conselho. Não se console com compras, que às vezes tem pessoas consumistas que só se sentem bem quando compra, Até aquilo que nem
Tem 20 e 30 calçados, mas só tem mais, né? É uma forma de se consolar, que é errada. Aprender a dizer não. Quantas vezes a gente passa no vitrine, a gente tem que aprender a se controlar e dizer não. E só com o Espírito Santo, né? Temperança. Pequenos gastos. Besteirinha que a gente pensa, mas é tão baratinho, nem nada não. Mas vai, se você juntar, vai fazer falta depois. Poupe, economize, né? Para pensar. Deus quer que todos os obreiros pratiquem a economia. E especialmente que sejam o quê? Fiéis contabilistas. Devemos praticar a economia em todos os sentidos, para conservarmos flutuando e não nos submergindo nas dívidas. Né? Praticar a economia. Foi-me apresentado que a incapacidade para economizar nas coisas pequenas é uma das razões de muitas famílias sofrerem falta das coisas necessárias da vida. Porque às vezes passa privação da família. Falta o quê? É a incapacidade de economizar nas coisas pequenas. Essa sabedoria, Deus. O mercado, ele incentiva, né, as propagandas a gente comprar por impulso. Não se deve ir com fome ao supermercado, é um dos conselhos, né? Não ir para passear, não levar crianças, né? Que a criança ela é tentada pela visão. Ali as crianças, olha. Agora é o momento de comprar os materiais da escola. E muitos só querem aquele que tem os desenhos famosos, são muito mais caros, né? Então compre sem eles. As crianças não gostam não. Consumismo, a vida se resume num constante desejo de ter e não perde o possível. Quem tem, quer mais a cada dia, né? Consumismo. Olha aí, essa frase eu gosto muito. Compramos o que não precisamos com o dinheiro que não temos para impressionar quem não gostamos. Que coisa, né? Compramos o que não precisamos com o dinheiro que não temos para impressionar quem não gostamos. Cuidado, temos que ter cuidado, que isso é o consumismo que nos leva. Nós vamos para a Bíblia agora encerrar. São muitos conselhos. Se eu fosse dizer que era a manhã toda, era até o dia todo. Tanto a Bíblia, Espírito e Profecia, tem vários conselhos para nós. Vamos para Provérbios 3, verso 9 e 10. Gostaria que alguém lesse Provérbios 3, verso 9 e 10. Pode ler. Honre ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua vida. 10. E se encherão fartamente os seus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Honrar o Senhor com o quê? Com os nossos bens. No verso 10 ele diz o quê? Que nós seremos abençoados. Se formos fiéis a Ele, claro que não é uma compra, né? Como muitas igrejas fazem, a teologia da prosperidade, comprando as bênçãos. Não é isso. A gente devolve porque nós já fomos abençoados e Deus nos abençoa cada vez mais. Lucas 16, verso 10.
é de Deus. Mesmo a parte que eu fico, Deus nos orienta a como utilizar. Então, vamos buscar o Senhor para que nós possamos ser mais fiéis a Ele a cada dia. Mateus 25, verso 21. Verso 21. Disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, hoje fiel sobre muito colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Amém? Se você for fiel um pouco, Deus também vai te colocar. Você será fiel no mundo. Foi com a mesma passagem do irmão Carlos, né? Fiel um pouco, será fiel no mundo. Fidelidade nós devemos pedir a Deus todos os dias, nos nossos relacionamentos, seja no casamento, na amizade, no trabalho. Não é só envolvendo dinheiro, é tudo. Fidelidade no comércio. A Bíblia fala de balança enganosa, passar o troco certo. Tudo isso deve ser para quê? Para a glória de Deus. E para que a gente faça isso, nós precisamos saber utilizar os nossos recursos. Eu vou pedir para Natan entregar para vocês agora um modelo de orçamento familiar para que ajude vocês, a quem está com dificuldade, poder gerenciar seu dinheiro, seja pouco, seja muito, para a glória de Deus. Amém. Por família, se der pessoa, se dá pessoa. Aí em casa vocês analisem em família, como administrar as dívidas, realizar sonhos em família. O primeiro de tudo da lista tem que ser o quê? O dízimo e as ofertas, que é o de Deus. E depois a gente vai e coloca as coisas que nós devemos, Então, vocês possam analisar em casa, que aqui não dá tempo, dentro do tempo. E vejam onde precisa melhorar. Então, se você tem um desejo, acha que está falhando em alguma coisa, está sendo infiel, precisa melhorar em todos os sentidos. Se você deseja melhorar, rogar ao Espírito Santo que habite em seu coração, que você se coloque de pé nesse momento. E vamos pedir a Deus que transforme o nosso coração. Vamos louvar pedindo, vou entregar o seu coração, a sua vida, para que Deus possa transformar para a glória do nome dele. Este louvor é uma oração. Cante e medite nas palavras, dizendo a Deus:
Amém? Que essa seja a nossa decisão a cada dia, se entregar ao Senhor. E Ele fará a obra através do seu Espírito. Vamos orar? Amado Deus, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz na vida de cada um de nós. Obrigado, Senhor, pelos teus conselhos que acabamos de ouvir. Que o Senhor, Pai, venha perdoar as nossas falhas, os nossos pecados, as nossas negligências. Que o Senhor nos dê sabedoria, ó Pai, para que possamos fazer tudo que nós fizermos, seja em primeiro lugar, colocando a Ti em primeiro lugar na nossa vida. Venha direcionar a vida de cada filho Teu aqui presente, ó Pai. Daqueles que não vieram também, que o Senhor toque no coração de cada um deles. Abençoa cada família aqui representada. Venha, ó Pai, direcionar nossa vida através do Teu Santo e Bom Espírito. Porque não sabemos agir de acordo com a Tua vontade, mas somente com o Teu poder que nós podemos fazer. Venha, Senhor, abençoar esta igreja, que ela cresça cada dia, tanto em quantidade como em qualidade, para a glória do Teu nome. Abençoa a liderança desta igreja, abençoa os jovens que são tão tentados nas coisas desse mundo. Que o Senhor dê forças a ele, ó Pai, a eles para permanecer fiéis a Ti. Ajuda-nos, ó Pai, nesse mundo a sermos luzes, que mesmo em meio à crise possamos ser fiéis a Ti. Obrigada por tudo, Senhor. Nos acompanhe agora também aos nossos lares. Nós te suplicamos tudo isso agradecidos por Jesus, o nosso Salvador. Amém. Que Deus abençoe a todos.